Milionário conhece uma humilde fazendeira e fica paralisado ao ver seu filho. O jovem é idêntico a como ele era há 20 anos. No coração do vilarejo de Santa Aurora, a rotina era marcada por sons e cheiros familiares. O canto do galo anunciando o amanhecer, o aroma da terra fresca e o sol nascente iluminando as montanhas ao longe. Clarice Andrade, uma mulher de olhar firme e mãos calejadas pelo trabalho na fazenda, iniciava seu dia com a mesma força que sempre teve desde que herdara a pequena propriedade de seus pais. Trabalhadora e incansável, ela dividia seu tempo entre cuidar dos animais, plantar e colher o sustento da família e, o mais importante, criar o filho Saulo, que desde pequeno a acompanhava em cada tarefa. O vilarejo, pequeno e pacato, era um daqueles lugares onde todos se conheciam, onde as novidades corriam rápidas como o vento. E foi exatamente assim que Clarice soube da chegada de Otávio Gouveia. A notícia de que um milionário estava interessado em comprar terras para expandir seus negócios deixou todos agitados. Alguns moradores viam a chegada de Otávio com entusiasmo, imaginando que ele traria progresso. Outros, mais desconfiados, temiam que ele acabasse mudando a essência simples de Santa Aurora. Clarice, no entanto, não ligou muito para a história. Ocupada com suas tarefas e preocupações, preferia manter-se distante dos boatos e dos interesses alheios. Afinal, já havia aprendido há muito tempo a não depositar esperanças em promessas vazias ou em pessoas que só estavam de passagem. Santa Aurora já tinha lhe ensinado que a vida era melhor vivida com os pés no chão, sem ilusões. Porém, o destino tinha outros planos. Certo dia, enquanto cuidava de algumas plantações, Clarice foi surpreendida por um grupo de homens em trajes elegantes que caminhavam ao lado de um senhor distinto, bem vestido e de olhar penetrante. Ao ver o grupo, Clarice parou o que estava fazendo, limpando as mãos na saia e observando-os com curiosidade contida. "Com licença", disse o homem à frente, aproximando-se com um leve sorriso. "Sou Otávio Gouveia. Vim conhecer a região e talvez negociar algumas terras por aqui." Clarice ergueu a cabeça, analisando-o de forma franca e sem hesitar. "Aqui não estamos vendendo nada, Sr. Gouveia. Cada pedaço de terra dessa fazenda foi construído com esforço e não está à venda", respondeu, com o tom direto que lhe era habitual. Otávio sorriu, um pouco surpreso, mas parecia encantado com a firmeza dela. "É raro encontrar alguém tão decidido assim." "Respeito isso, Dona Clarice. É mesmo Clarice, não é?" Ela assentiu, mantendo-se reservada. Para ela, Otávio era apenas mais um forasteiro que passaria pelo vilarejo e logo esqueceria a existência daquelas terras e daquela gente. Com o passar dos dias, no entanto, Otávio continuava aparecendo em Santa Aurora, participando de reuniões com fazendeiros e moradores da vila. Seu interesse pela região era evidente e ele demonstrava uma curiosidade crescente por tudo o que via e ouvia. Aos poucos, os habitantes começaram a ver Otávio de outra forma. Ele não era apenas um milionário tentando impor sua vontade, havia algo nele que exalava um misto de reserva e gentileza, o que despertava um certo respeito. Clarice, por outro lado, preferia manter-se à distância. Mesmo quando Otávio se aproximava, ela o tratava com polidez, mas sempre mantendo uma barreira invisível. Era uma mulher que valorizava o silêncio e a segurança que construíra com tanto esforço. E mesmo que Otávio tivesse um ar intrigante, Clarice não deixava que aquilo interferisse na sua rotina ou, pior, nos sentimentos que ela guardava enterrados. Até que, em um final de tarde, eles se encontraram de novo, desta vez no mercadinho da vila. Clarice estava escolhendo algumas sementes quando percebeu Otávio ao seu lado, examinando o lugar com um olhar curioso e quase infantil. "Vejo que a senhora leva o trabalho muito a sério", comentou ele enquanto pegava um saco de feijão. "E não tem outro jeito de viver, Sr. Gouveia. Trabalho é o que sustenta a gente aqui", respondeu ela com um olhar direto. Otávio sorriu novamente, admirando aquela mulher que parecia inabalável. "Eu entendo. Na verdade, admiro isso.
Nem sempre o dinheiro traz a tranquilidade que vocês parecem ter aqui. Clarice observou-o por um instante, tentando entender se ele estava sendo sincero ou apenas tentando impressioná-la. Havia algo naquele homem que a deixava alerta, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade desconfortável. Bom, quem sabe o senhor não encontra aqui o que está buscando? Respondeu em um tom que misturava ceticismo e certa provocação. Otávio riu, parecendo entender o recado. Quem sabe, dona Clarice? Quem sabe? Nos dias seguintes, o caminho de Clarice e Otávio se cruzou mais algumas vezes. Ele fazia questão de cumprimentá-la sempre que a via, e aos poucos a distância entre os dois foi se encurtando. Ela, por mais que relutasse, começava a perceber que aquele homem não era como os outros que passavam pela vila em busca de terras. Ele parecia genuíno, alguém que, apesar do dinheiro e da postura elegante, trazia consigo marcas de algo mais profundo. Clarice, no entanto, continuava a resistir. A última coisa que desejava era reviver sentimentos que lhe traziam tantas memórias dolorosas. Mas a presença constante de Otávio, seu interesse pelos detalhes da vida simples de Santa Aurora, acabaram plantando uma semente de dúvida em seu coração. E foi assim que, sem perceber, Clarice viu-se cada vez mais envolvida pela presença de Otávio. Algo dentro dela dizia que ele poderia ser diferente, mas o peso do passado ainda era forte demais para ser ignorado. No silêncio da noite, Clarice se pegou perdida em pensamentos, olhando pela janela da pequena casa que dividia com Saulo. As estrelas brilhavam no céu, iluminando o campo ao redor, e tudo parecia calmo. Mas dentro dela, o passado rugia como uma tempestade. As lembranças daquele antigo romance surgiam em sua mente como fantasmas que ela preferia manter trancados. Ela nunca havia falado sobre ele com ninguém, nem mesmo com Saulo, que desde pequeno a questionava sobre o pai. Saulo tinha agora 20 anos e herdara o espírito trabalhador e resiliente da mãe. Cresceu acompanhando Clarice em todas as tarefas, aprendendo desde cedo o valor da terra e da honestidade. No entanto, uma pergunta o rondava, mesmo que raramente fosse expressa. Quem era o homem que o havia gerado? Ele observava a mãe em silêncio, tentando encontrar pistas sobre esse mistério que a cercava. Clarice sempre se esquivava, dando respostas vagas, dizendo que o pai dele era apenas alguém que não teve coragem de ficar. E embora Saulo parecesse aceitar a explicação, ela sentia o olhar dele se tornar mais atento toda vez que o assunto surgia. Era como se, no fundo, ele também carregasse o desejo de preencher essa lacuna na própria história. Certa manhã, enquanto Clarice preparava o café, Saulo entrou na cozinha com aquele ar questionador de quem estava prestes a falar algo importante. Ele era alto e robusto, com os traços fortes que lembravam a juventude de Clarice, mas com o olhar intenso de quem busca respostas. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Saulo começou hesitante, mas determinado. Clarice sentiu o coração apertar. Sabia exatamente o que estava por vir, e mesmo assim, não estava pronta. Pergunta, filho, mas não sei se vou ter a resposta que você espera. Ela respondeu, desviando o olhar para a chaleira no fogão. Eu queria saber sobre o meu pai. Eu sei que você prefere não falar disso, mas... Por que ele foi embora? Saulo insistiu, a voz carregada de um misto de curiosidade e tristeza. Clarice respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que dizia. Ele era um homem bom, Saulo, mas tinha uma vida que não cabia aqui e acabou nos deixando. Não por falta de amor, mas porque o mundo dele era diferente do nosso. A resposta, apesar de sincera, deixou Saulo insatisfeito. Ele queria mais do que palavras evasivas. Ele queria uma história, uma explicação que justificasse os anos em que viveu sem um pai. Ainda naquele dia, enquanto trabalhava na lavoura, Clarice se lembrou da primeira vez que encontrou aquele homem que se tornaria o pai de seu filho. Ele era jovem e cheio de promessas. Tinham sonhos diferentes e, mesmo assim, por algum motivo, acabaram se apaixonando. Passaram juntos apenas alguns meses intensos, mas o suficiente para deixar nela marcas profundas. E mais tarde,
uma solidão que ainda doía. Quando ele partiu, Clarice soube que teria de enfrentar tudo sozinha, e assim o fez. O pensamento de que Otávio pudesse descobrir tudo aquilo causava-lhe um calafrio. Não queria revisitar o passado, muito menos trazer à tona questões que poderiam machucar Saulo ou desestabilizar a vida que construiu com tanto esforço. Para ela, a verdade era um fardo que, se mantido em silêncio, poderia preservar a paz que tanto valorizava. Mas o destino parecia decidido a testá-la, porque Otávio continuava aparecendo com frequência no vilarejo, e a cada encontro, Clarice sentia a barreira que erguera se enfraquecer um pouco mais. Ele parecia se aproximar de maneira sutil, como se tentasse conquistar sua confiança. Em um desses encontros, Clarice o encontrou sozinho em um campo, observando as montanhas que cercavam Santa Aurora. Ela se aproximou sem querer, mas quando percebeu, ele já a havia notado. "Gosto dessa paz que tem aqui, sabe?" Otávio disse, desviando o olhar para ela, os olhos carregados de uma sinceridade que a surpreendia. Clarice assentiu, tentando disfarçar a tensão que sentia. "É tudo o que a gente tem, mas para quem nasceu aqui, já é o bastante. E é por isso que eu admiro vocês", continuou Otávio, com um sorriso. "Essa simplicidade. Às vezes penso que todo o dinheiro que eu ganhei não trouxe metade da paz que encontro aqui." As palavras dele a deixaram intrigada. Clarice se perguntava por que um homem como Otávio, aparentemente contudo, escolheria viver em um lugar como Santa Aurora, onde a vida era modesta e sem luxo. Era evidente que ele procurava algo mais, e isso o tornava diferente dos outros ricos que passavam por ali. Mas para Clarice, era difícil permitir que essa diferença o tornasse menos ameaçador. Todo o peso do passado, todo o segredo que ela escondia, era o que a fazia resistir a qualquer aproximação. E mesmo que não dissesse em voz alta, tinha medo de que Otávio fosse capaz de enxergar através de suas defesas, percebendo o que ela lutava tanto para proteger. Ainda assim, a presença dele começava a se tornar familiar. Nos pequenos encontros que surgiam, Clarice via nele alguém que também carregava marcas invisíveis. Talvez um passado com mágoas não tão distantes das dela, mas ainda assim, preferia não se deixar levar por essa possibilidade. Nos dias que se seguiram, a desconfiança de Clarice permanecia firme, mas seu coração parecia querer contar uma história diferente. Era uma batalha interna que ela travava consigo mesma. Por um lado, o desejo de se proteger e proteger Saulo, e por outro, a tentação de acreditar que talvez poderia existir um novo começo. Enquanto se recolhia para dormir naquela noite, Clarice sabia que, de uma forma ou de outra, a chegada de Otávio mexia profundamente com as fundações de sua vida. E, mesmo sem admitir, ela pressentia que estava apenas no começo de algo que não poderia evitar. Os dias passavam e a presença de Otávio em Santa Aurora já era parte da rotina do vilarejo. Ele fazia questão de frequentar o mercado local, sentava-se no único café da vila e, para surpresa de muitos, parecia realmente interessado nas histórias e nas vidas das pessoas dali. Ao contrário dos outros forasteiros, que vinham e logo se iam, Otávio demonstrava um respeito genuíno pela simplicidade da comunidade. Clarice, por mais que tentasse ignorar, não podia evitar os encontros casuais com ele. A cada novo encontro, Otávio se mostrava mais interessado em conhecê-la, não apenas como alguém do vilarejo, mas como mulher, mãe e fazendeira. E aos poucos, Clarice percebia que, ao menos em parte, seus próprios muros começavam a ceder. Certo dia, Otávio apareceu na fazenda sem aviso, enquanto Clarice carregava cestas de frutas colhidas pela manhã. Ele estacionou o carro à sombra de uma árvore e, ao descer, ofereceu-se para ajudá-la, surpreendendo-a com o gesto. "Não precisava se incomodar", disse ela, observando-o com certo receio. "Sei bem que seu tempo é precioso." Otávio sorriu, ignorando a resistência dela, e pegou uma das cestas, carregando-a até o celeiro com a destreza de alguém que parecia mais familiarizado com o campo do que ela imaginava.
Achei que você já tivesse percebido que gosto daqui, ele respondeu sem perder o sorriso. Além disso, ajudar nunca é incômodo. Clarice se viu sem resposta, sentindo-se desarmada diante da naturalidade de Otávio. Ele não era apenas um homem rico em busca de terras, e a cada gesto ela percebia que havia algo nele que o diferenciava. Quando terminaram o trabalho, sentaram-se na varanda, e ela, contra todas as suas reservas, sentiu-se tentada a falar mais sobre a vida na fazenda, sobre as dificuldades e o orgulho que sentia em cuidar daquele lugar. Cuidar da terra exige dedicação, disse ela olhando para os campos ao redor. Mas é gratificante. Cada safra, cada colheita é uma vitória, algo que o dinheiro não pode comprar. Otávio escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. Era evidente que ele sentia uma admiração profunda por Clarice, e aquele brilho em seus olhos começava a incomodá-la. Não pelo incômodo em si, mas pelo efeito que causava nela. Havia anos que ninguém a olhava daquela maneira, com tanto interesse e, ao mesmo tempo, tanto respeito. E Saulo, ele te ajuda em tudo? Otávio perguntou, desviando o olhar para o campo. Clarice assentiu, sorrindo ao lembrar-se do filho. Sim, ele é o orgulho da minha vida. Desde pequeno está ao meu lado, aprendendo cada detalhe da fazenda. Sempre digo que ele tem o coração da roça. A conversa fluiu com uma naturalidade que Clarice não imaginava possível. Durante toda a tarde, eles falaram sobre suas vidas, compartilhando histórias e lembranças. Otávio mencionou sua infância e, por um breve instante, falou sobre as dificuldades de ser criado em uma família rígida, onde o dinheiro e o poder sempre ditaram as regras. Clarice percebeu a melancolia que surgia em seu rosto ao tocar nesse assunto e, instintivamente, mudou o rumo da conversa. Quando a noite caiu, Otávio se despediu, mas não sem antes agradecer pela tarde. Obrigado, Clarice. Você me lembrou do valor das pequenas coisas. Às vezes, esquecemos o que realmente importa. Ela ficou observando enquanto ele se afastava, sentindo uma estranha mistura de emoções. Otávio havia conseguido, de algum modo, quebrar parte da resistência dela, e isso a deixava em alerta. Algo dentro dela sussurrava para que mantivesse distância, mas o coração parecia resistir. Nos dias que se seguiram, Clarice e Otávio continuaram a se encontrar. Ele aparecia de surpresa para ajudá-la com alguma tarefa, ou então a encontrava casualmente no vilarejo, sempre com um sorriso no rosto e uma disposição que ela não esperava. A barreira invisível que ela tentava manter se tornava cada vez mais frágil, e Clarice se via pensando em Otávio com frequência. Certa tarde, após uma colheita especialmente cansativa, eles se encontraram na praça do vilarejo. Clarice estava exausta, mas Otávio, ao vê-la, fez questão de lhe oferecer um café no pequeno restaurante local. Relutante, ela aceitou, sentando-se ao lado dele em uma mesa discreta. Você me parece cansada, Clarice. Está tudo bem? Ele perguntou, genuinamente preocupado. Ela suspirou, soltando o peso nos ombros. É o trabalho. Tem dias que exige mais do que a gente acha que pode dar. Otávio sorriu, pegando a mão dela por um breve momento, gesto que a surpreendeu e a deixou sem palavras. Não deveria enfrentar isso sozinha. Sei que você é forte, mas até as pessoas mais fortes precisam de apoio. Clarice retirou a mão delicadamente, sem saber o que responder. Algo em Otávio a fazia sentir-se segura, mas ao mesmo tempo ameaçava a paz que ela havia construído. Por um instante, quis confessar a ele sobre o passado, sobre a dor que carregava, mas o medo de expor sua vulnerabilidade a fez recuar. Eu estou bem, Otávio. Já passei por tanta coisa, mais um dia de trabalho não vai me derrubar, disse forçando um sorriso. Ele riu, como se entendesse a barreira que ela ainda tentava manter, e mudou de assunto, respeitando o silêncio dela. A conversa continuou leve, mas, ao fim do encontro, Clarice percebeu que algo havia mudado dentro de si. Por mais que tentasse negar, estava cada vez mais próxima de Otávio. Naquela noite, ao chegar em casa,
Saulo percebeu o sorriso discreto no rosto da mãe. Ele observava de longe as mudanças que Otávio estava causando na vida dela. E embora quisesse ver sua mãe feliz, uma parte de Saulo também desconfiava daquele homem que, de repente, parecia tão interessado em se envolver na vida deles. "Mãe, você tem visto muito o Sr. Otávio, né?" comentou Saulo, em tom casual, mas os olhos atentos. Clarice deu um sorriso contido. "Ele é um homem gentil, Saulo. E a verdade é que ele ajuda bastante. Não vejo problema em aceitarmos essa ajuda." Saulo apenas assentiu, mas dentro dele, uma inquietação começava a crescer. Algo naquela aproximação o deixava desconfortável. Ele queria confiar na mãe e em suas decisões, mas o passado que ela nunca revelara sobre o pai ainda era uma sombra em seu coração. Enquanto os dias continuavam e a relação entre Clarice e Otávio se tornava mais sólida, Saulo se viu cada vez mais determinado a entender melhor a história que sua mãe escondia. Os encontros entre Clarice e Otávio tornaram-se cada vez mais frequentes, e a rotina de trabalho na fazenda parecia mais leve com a presença dele. Apesar de ainda manter sua reserva, Clarice começava a perceber que Otávio era uma presença constante e, acima de tudo, sincera em seu interesse. As conversas se aprofundaram, e ele não apenas a ouvia, mas a ajudava em diversas tarefas, como se quisesse demonstrar que estava ali para somar, e não para levar nada dela. Certo dia, Otávio chegou à fazenda no final da tarde, e Clarice, embora surpresa, o recebeu com um sorriso. Ele trazia uma ideia em mente e esperava que ela ao menos considerasse. "Clarice, estive pensando, que tal iniciarmos uma parceria?" Começou ele com um brilho no olhar. Ela arqueou as sobrancelhas surpresa. "Parceria? Como assim?" Otávio respirou fundo antes de explicar. "Vejo que sua produção tem potencial para crescer. E, com os recursos certos, você poderia expandir a fazenda, melhorar a infraestrutura, talvez até fornecer produtos para fora de Santa Aurora. Eu poderia ajudar com os investimentos, e você seguiria gerindo tudo, como sempre fez." Clarice, inicialmente, sentiu uma mistura de surpresa e apreensão. Crescer a produção, expandir o negócio, era algo que nunca tinha cogitado. Sempre trabalhou na fazenda como um sustento direto para ela e Saulo, e a ideia de aumentar aquilo parecia, de certo modo, arriscada. "Eu não sei, Otávio. É muita responsabilidade. E se algo der errado?" Ela ponderou, buscando alguma desculpa que justificasse sua hesitação. "Entendo suas preocupações, mas pense no quanto isso poderia beneficiar você e Saulo. Eu só quero ajudar, e você teria toda a liberdade para decidir como fazer isso", respondeu ele com uma calma que quase a desarmava. Enquanto refletia sobre a proposta, Clarice sentia a velha insegurança surgir. Ela sempre lutara para conquistar o que tinha com o próprio esforço, e o medo de depender de outra pessoa, principalmente de alguém como Otávio, a fazia hesitar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de poder oferecer um futuro melhor para Saulo era tentadora. Percebendo o conflito no rosto dela, Otávio a tranquilizou. "Não precisa decidir agora. Pense com calma. Só quero que saiba que, se precisar de mim, eu estarei por aqui, como sempre." A conversa ficou ecoando na mente de Clarice durante os dias seguintes. Apesar de hesitar, ela não conseguia ignorar a perspectiva de crescimento. Era uma oportunidade única, e Otávio realmente parecia disposto a contribuir de forma honesta. Além disso, seu coração começava a confiar nele de uma maneira que ela não esperava. Com o passar dos dias, as especulações começaram a surgir. No pequeno vilarejo, tudo se sabia, e o interesse de Otávio por Clarice não passou despercebido. Comentários circulavam discretamente, e muitos acreditavam que ele estava apaixonado por ela. A notícia deixou Saulo incomodado, mas ele evitava tocar no assunto com a mãe, apenas observando de longe. Em uma manhã, Saulo chegou cedo para ajudar Clarice na colheita. Ele não falou sobre o que o incomodava, mas ela notou que o filho parecia mais calado do que o habitual.
trabalharam juntos em silêncio e Clarice, conhecendo o temperamento do filho, sabia que ele estava questionando algo. "Tudo bem, Saulo? Você anda mais quieto", ela disse, enquanto colhia algumas laranjas. Ele hesitou antes de responder, como se ponderasse o que estava prestes a dizer. "É que você anda falando bastante com o Sr. Otávio, mãe. E a vila inteira comenta sobre vocês dois." Clarice suspirou, como se esperasse esse tipo de observação. "Saulo, ele tem sido um bom amigo, alguém que me respeita e me ajuda. E sim, ele me fez uma proposta de parceria para melhorar a fazenda. Eu pensei que isso poderia beneficiar nós dois." "E você confia nele?" Saulo perguntou, com a desconfiança de quem tem o desejo de proteger. Ela o encarou, os olhos sérios. "Eu confio, filho. Ele não me deu motivos para pensar o contrário. E, além disso, eu só faria o que achasse que seria bom para nós." Saulo assentiu, mas ainda assim permanecia relutante. Algo no comportamento do rapaz fazia Clarice perceber que o passado ainda o assombrava, mesmo que ele jamais tivesse conhecido o pai. Talvez, no fundo, sentisse medo de que qualquer aproximação dela com Otávio pudesse interferir na vida tranquila que tinham construído juntos. Para tentar aliviar a tensão, Clarice sugeriu que os três se encontrassem para discutir a proposta. Ela sabia que Saulo ainda mantinha certa desconfiança, mas acreditava que, conhecendo melhor Otávio e conversando com ele, o filho pudesse entender as intenções dele. Otávio chegou naquela tarde, e o olhar atento de Saulo o acompanhou desde o momento em que desceu do carro. Clarice percebeu o nervosismo nos dois lados e conduziu a conversa para que ambos se sentissem mais à vontade. Eles falaram sobre a fazenda, os planos de expansão, e Otávio explicou sua visão de como poderiam aumentar a produção, mantendo a essência local. "Meu único desejo é ver essa fazenda prosperar, e você, Saulo, tem tudo para ser um excelente administrador ao lado de sua mãe", disse Otávio com sinceridade. Saulo, ainda que relutante, sentiu o peso das palavras de Otávio. Em vez de se opor, ele passou a escutá-lo com mais atenção, observando como aquele homem demonstrava interesse em ajudar a mãe e, indiretamente, a ele também. Por um instante, Saulo permitiu-se baixar a guarda e Clarice percebeu que o filho começava a se abrir para a ideia. Ao final da reunião, Otávio se despediu com a sensação de ter dado um passo importante. Clarice, por sua vez, sentia que algo dentro dela mudara. Havia esperança em seus olhos e, pela primeira vez em anos, a possibilidade de um futuro melhor parecia real. Os dias seguintes foram preenchidos pela ansiedade de Clarice, que ponderava se finalmente deveria aceitar a proposta de Otávio. Sua mente era um turbilhão de emoções, mas o desejo de transformar aquela oportunidade em algo bom para Saulo crescia em seu coração. Ela decidiu dar uma chance, sabendo que o apoio de Otávio poderia ser o impulso necessário para mudar a história daquela fazenda. Foi então que, numa noite de céu estrelado, Clarice olhou para as terras da fazenda com outros olhos. Ela podia vislumbrar um futuro diferente, um horizonte mais vasto, onde sua luta poderia finalmente valer a pena. Os planos de expansão da fazenda deram novo fôlego à rotina de Clarice. A parceria com Otávio estava prestes a se concretizar e ela se surpreendia cada dia mais com o quanto ele parecia comprometido, não só com o crescimento da fazenda, mas também com seu bem-estar. Aquilo, de certa forma, a tocava profundamente e Clarice percebeu que seus sentimentos por ele iam além da gratidão. A resistência que ela sempre mantivera começava a ceder. Em um fim de tarde, após mais um dia de trabalho conjunto, Otávio a convidou para caminhar até a margem do riacho que cortava a propriedade. O sol já se punha e o céu estava tingido de tons laranja e dourado. Clarice hesitou, mas a serenidade no olhar dele a convenceu. Caminharam em silêncio, ouvindo o som suave da água corrente, até que chegaram a uma clareira, onde o riacho formava um pequeno lago. "Lindo lugar, não?" Otávio comentou, observando o reflexo do céu nas águas. "É como se o tempo parasse aqui." Clarice assentiu, sentindo a paz do momento. "Sim, é por isso que eu amo esta terra."
é onde eu me sinto completa. Otávio voltou-se para ela e o olhar que lhe lançou era intenso. Clarice, desde que cheguei aqui, percebo algo em você que eu nunca encontrei em outra pessoa. Sua força, sua dedicação e, ao mesmo tempo, há uma ternura que me desarma. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. As palavras de Otávio despertavam sentimentos que ela evitava há muito tempo. Sentia-se vulnerável, mas ao mesmo tempo tentada a confiar nele. A vida me ensinou a ser forte, Otávio. Aprendi a não esperar nada de ninguém, para não me decepcionar, respondeu ela com uma sinceridade que a surpreendeu. Otávio se aproximou hesitante. Eu entendo, mas queria que soubesse que estou aqui para somar e não para tirar nada de você. Sei que pode ser difícil acreditar nisso, mas eu nunca conheci ninguém como você. O coração de Clarice bateu mais forte. Havia sinceridade em cada palavra dele, e ela, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se segura para baixar a guarda. Sem perceber, aproximou-se dele, e Otávio a envolveu em um abraço que parecia selar todas as promessas não ditas. Ali, sob o céu de Santa Aurora, Clarice finalmente se permitiu sentir novamente. O beijo que trocariam em seguida foi tímido e cheio de hesitação, mas carregava todo o carinho e o desejo contido. Foi como se o tempo realmente parasse e ela sentisse que, talvez, finalmente pudesse se permitir ser feliz. O passado ainda a assombrava, mas naquele momento, a presença de Otávio parecia forte o suficiente para acalmar qualquer receio. Nos dias que seguiram, o relacionamento entre eles foi ganhando força. Clarice e Otávio dividiam o tempo entre as tarefas da fazenda e os momentos que passavam juntos, descobrindo mais sobre um ao outro. Ele parecia encantado com cada detalhe da vida simples que ela lhe mostrava, desde o cuidado com os animais até o carinho com que ela preparava as refeições para ela e Saulo. Clarice sentia-se cada vez mais envolvida, como se Otávio preenchesse um vazio que ela sequer sabia que ainda existia. A notícia do romance, entretanto, não demorou a se espalhar pela vila. Santa Aurora era pequena demais para guardar segredos, e logo os comentários começaram. Alguns olhavam com desconfiança, outros com curiosidade, e havia até quem torcesse pela felicidade de Clarice. Mas o peso dos boatos a incomodava. Temia que seu passado viesse à tona e que Saulo, até então protegido da verdade, descobrisse sobre o pai de maneira brusca. Saulo, que a observava cada vez mais atento, notou a mudança no comportamento da mãe. Não se tratava apenas dos sorrisos discretos ou da tranquilidade com que ela parecia lidar com as tarefas. Ele percebia a presença constante de Otávio, o carinho entre eles, e aquilo despertava nele uma mistura de curiosidade e inquietação. Em uma manhã, Saulo encontrou a mãe sentada na varanda, perdida em pensamentos. Decidido a confrontá-la, aproximou-se e, com um tom direto, a questionou. Mãe, o que está acontecendo entre você e o Sr. Otávio? Todo mundo na vila fala sobre isso. Clarice respirou fundo, sentindo o peso das palavras do filho. Ela sabia que precisaria dar uma resposta, mas ainda não estava pronta para revelar toda a verdade. Saulo, ele tem sido um amigo especial para mim, alguém que trouxe uma nova esperança para a nossa vida. Sei que parece estranho, mas às vezes a gente encontra carinho em lugares que nem esperava, disse, tentando manter o tom calmo. Ele olhou para ela em silêncio, mas o olhar continha uma dúvida que Clarice conhecia bem. Era como se ele quisesse dizer mais, como se o silêncio sobre o pai fosse um peso que finalmente ele estivesse disposto a confrontar. É só isso? Ele é só um amigo especial? Saulo perguntou, o tom mais desconfiado do que nunca. Clarice hesitou, sem saber como responder. Não queria mentir, mas também não queria expor o passado sem necessidade. Eu o respeito muito, Saulo, e estou feliz, sim. Acho que ele também está... Ela respondeu, a voz suave, como se tentasse tranquilizá-lo. Saulo observou a mãe por alguns instantes e, em seguida, afastou-se, carregando consigo uma confusão que Clarice só podia imaginar.
No fundo, ela temia que o envolvimento com Otávio pudesse trazer à tona feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Quando Otávio a procurou naquela tarde, ela não pôde deixar de contar a ele sobre a conversa com Saulo. A expressão de Otávio tornou-se séria e ele segurou a mão dela com firmeza. Clarice, eu estou ao seu lado. Se um dia ele precisar saber, eu estarei aqui para enfrentarmos juntos o que for necessário. Não quero que você se sinta sozinha nessa, disse com uma determinação que a comoveu. Ela sorriu, sentindo-se mais forte. Talvez pela primeira vez, Clarice acreditava que poderia recomeçar sem precisar carregar todo o fardo sozinha. Mesmo com o passado ali, ameaçando espreitar, a confiança que Otávio lhe transmitia era suficiente para que ela continuasse acreditando. Naquela noite, antes de dormir, Clarice refletiu sobre tudo o que vivera desde a chegada de Otávio. Ele havia trazido cor para uma vida que, por muito tempo, fora marcada apenas pelo trabalho e pela rotina. E apesar das dúvidas e temores, Clarice sentia que com ele poderia enfrentar qualquer coisa. Por mais que a incerteza rondasse, o futuro ao lado de Otávio parecia uma possibilidade real. E pela primeira vez, Clarice dormiu com a esperança de que aquele novo começo pudesse ser finalmente a felicidade que ela sempre sonhou, mas nunca ousou esperar. Com o passar das semanas, a fazenda prosperava. Clarice e Otávio administravam as terras em perfeita harmonia e o romance entre eles era cada vez mais evidente, embora discreto. Saulo, no entanto, mantinha-se distante, observando em silêncio, tentando entender os sentimentos que aquele relacionamento despertava nele. Era uma mistura de curiosidade, confusão e uma sensação amarga de estar à margem de algo que envolvia sua própria história. Certo dia, enquanto ajudava a mãe a organizar o sótão, Saulo encontrou uma pequena caixa de madeira escondida no fundo de um baú empoeirado. O objeto despertou sua curiosidade. Com cuidado, abriu a caixa e encontrou um maço de cartas antigas, amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita desbotada. O nome de sua mãe estava escrito em uma das cartas, mas o remetente era um nome que ele não reconhecia. Saulo não resistiu e começou a ler. A primeira carta era repleta de declarações de amor, promessas de uma vida juntos e planos para o futuro. Ele reconhecia a caligrafia de sua mãe, que respondia com a mesma intensidade, dizendo que o amava e que aceitava as dificuldades do romance deles, mesmo que fosse um amor proibido. Conforme lia as cartas, uma verdade desconcertante começava a se formar em sua mente. O homem que escrevera aquelas palavras parecia ser alguém que, como Otávio, vinha de uma realidade diferente da deles. Alguém que pertencia a um mundo de riqueza e influência. Saulo continuou lendo, sentindo uma raiva crescente a cada linha. Nas últimas cartas, Clarice descrevia sua dor e desilusão ao perceber que o homem amado havia desaparecido de sua vida, deixando-a sozinha. A revelação foi um choque para Saulo. Sua mãe, a pessoa mais honesta e forte que ele conhecia, vivera uma história de amor com um homem que, aparentemente, escolhera abandoná-la. E agora, anos depois, Otávio surgia em suas vidas, despertando nela os mesmos sentimentos que o outro a havia feito sofrer. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Saulo fechou a caixa de cartas e guardou-a de volta no baú. Ele precisava confrontar a mãe. Precisava entender por que ela nunca lhe falara sobre isso e por que agora permitia que Otávio se aproximasse dela como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ao entrar em casa, Saulo encontrou Clarice na cozinha, preparando o jantar. Ele parou na porta, observando-a em silêncio, tentando encontrar as palavras certas para começar. "Mãe, preciso falar com você", ele disse em um tom seco. Clarice percebeu imediatamente que algo estava errado. Desligou o fogão e virou-se para ele, esperando que ele continuasse. "O que houve, Saulo? Você parece nervoso." Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva que sentia. "Eu encontrei algumas cartas, lá no sótão. Cartas que você escreveu para alguém. Cartas de amor." O rosto de Clarice empalideceu.
Ela sabia exatamente do que ele estava falando e sentiu o coração disparar. Não era assim que imaginava que o filho descobriria a verdade sobre o pai, mas ali estava ela, diante de um Saulo que exigia explicações. Essas cartas, Saulo continuou, a voz carregada de amargura, eram para o meu pai, não eram? Esse homem que te deixou, que você nunca me contou quem era. Você achou que eu não merecia saber a verdade? Clarice desviou o olhar, sentindo a culpa esmagá-la. Saulo, eu tentei proteger você. Eu achei que, se você não soubesse, seria melhor para nós dois. Proteger de quê, mãe? Da verdade? Eu cresci sem pai, e você me disse que ele foi embora, que não tinha coragem de ficar. Mas pelo que vi nessas cartas, ele não era só mais um. Era alguém que você amou. A voz de Saulo estava embargada, e Clarice percebeu a dor que ele sentia. Sabia que não poderia mais esconder nada, que a única forma de recomeçar era contando tudo, por mais doloroso que fosse. Ele foi alguém que eu amei, sim. Alguém que prometeu ficar, mas que, de repente, sumiu sem deixar rastros. Clarice confessou, sentindo um nó na garganta. Eu esperei por ele. Esperei até perceber que ele nunca voltaria. Então, fiz o que pude para seguir em frente e criar você, Saulo. Achei que seria melhor assim. E agora o Otávio aparece. Como você acha que eu me sinto vendo você com outro homem depois de tudo o que descobri hoje? Clarice tentou se aproximar do filho, mas ele recuou, ferido. Saulo, o Otávio é diferente. Eu tentei me proteger desse sentimento, mas ele se mostrou um homem honesto, alguém que me respeita e quer o nosso bem. Saulo balançou a cabeça incrédulo. E você acha que eu devo acreditar nisso? Perguntou, com a voz trêmula. Como eu posso saber que ele não vai fazer a mesma coisa? Clarice não tinha resposta para isso. Sentia-se tão perdida quanto ele, mas precisava confiar que o que sentia por Otávio era verdadeiro. No entanto, sabia que para Saulo, essas explicações não eram suficientes. Se você não pode acreditar nele, então acredite em mim. Eu não arriscaria nossa vida por algo que não valesse a pena, disse Clarice, tentando apaziguá-lo. Saulo a olhou por um longo momento antes de sair da cozinha, deixando Clarice sozinha, mergulhada em um turbilhão de emoções. Ela sabia que aquela descoberta marcava um ponto de ruptura. Talvez fosse a primeira vez que Saulo questionava sua mãe, a primeira vez que o peso de uma história não contada se abatia sobre eles de forma tão direta. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Saulo, indignado e confuso, sentia uma necessidade incontrolável de confrontar Otávio. Acreditava que ele, de alguma forma, fazia parte daquele segredo e precisava encará-lo para entender o que sua presença realmente significava. No dia seguinte, sem avisar a mãe, Saulo foi até a fazenda de Otávio. O milionário o recebeu com um sorriso, surpreso pela visita inesperada, mas logo percebeu a tensão no olhar do jovem. Precisamos conversar, Saulo disse sem rodeios. Minha mãe e eu nunca falamos sobre o meu pai, mas agora, depois de tudo o que descobri, preciso saber. Você tem algo a ver com isso? Otávio ficou visivelmente desconcertado, mas manteve a calma. Saulo, eu não sei o que você encontrou, mas garanto que tudo o que quero é o bem da sua mãe e de vocês. Saulo, contudo, não se satisfez com a resposta vaga. Isso não é suficiente. Minha mãe passou anos guardando segredos e agora eu quero a verdade. Quero saber quem foi o homem que a deixou e o que você está fazendo na nossa vida. Otávio sentiu um frio no estômago, como se começasse a entender a extensão do segredo que o afastara de Clarice. Percebeu que talvez ele fosse o próprio homem que tanto procurava, mas a ideia era tão esmagadora que ele mal conseguia processá-la. Saulo, você tem razão em querer respostas, e prometo que vou ajudar a encontrar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O rosto de Saulo refletia uma mistura de esperança e ceticismo.
Otávio sabia que havia muito mais a ser desvendado e estava disposto a ir até o fim para entender o que o destino lhes havia reservado. Saulo voltou para casa naquela noite ainda mais confuso e perturbado. Ele tentava entender as palavras de Otávio, mas a desconfiança persistia. E o mais difícil de aceitar era o sentimento de que, ao longo de toda a sua vida, havia sido privado de uma parte essencial de sua história. Sentia-se como se fosse um estranho dentro de sua própria família, cercado por segredos que até então permaneciam ocultos. Enquanto isso, Otávio também estava inquieto. Ao longo daquela noite, refletiu sobre tudo o que conversara com Saulo e as reações que o jovem demonstrara. Havia algo naquela história que lhe parecia familiar, mas ele ainda não sabia o que. Por mais que quisesse ajudar Clarice e Saulo a esclarecer tudo, ele mesmo se sentia perdido em meio às próprias dúvidas. No dia seguinte, Otávio foi até a fazenda de Clarice. O ar estava pesado de expectativa, e ele sabia que precisariam conversar seriamente sobre o passado, sobre tudo o que ela escondera de Saulo e até dele. Quando chegou, encontrou-a no campo, supervisionando a colheita, com a expressão carregada. "Precisamos conversar, Clarice. É urgente", ele disse com um tom sério. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela conversa iminente. Não era mais possível ignorar a verdade, não depois de Saulo ter descoberto as cartas. Clarice sabia que aquela era a última oportunidade de abrir seu coração, mesmo que isso significasse reviver dores antigas e revelar segredos que ela mantinha enterrados há tanto tempo. Eles se afastaram até a margem do riacho, onde já haviam compartilhado momentos de ternura, mas desta vez o clima era tenso. Clarice não conseguia encará-lo diretamente, enquanto Otávio aguardava em silêncio, respeitando o tempo dela para começar. "Otávio, eu não sei por onde começar", ela murmurou, a voz baixa e contida. "Acho que te devo mais do que desculpas. Acho que te devo a verdade." Otávio franziu a testa, tentando entender a direção daquela conversa. Ele permaneceu em silêncio, incentivando-a a continuar. "Anos atrás, quando eu era jovem, conheci um homem. Ele veio até Santa Aurora e me fez promessas, me fez acreditar que teríamos um futuro juntos. Eu acreditei nele, mas de repente ele desapareceu. Fiquei sozinha e logo depois descobri que estava grávida." Ela parou, a voz embargada pela emoção. Otávio começou a ligar os pontos e o impacto daquela revelação o atingiu como uma onda. O mundo ao seu redor pareceu se silenciar, como se só existisse aquela conversa, aquele momento. Ele olhou para ela, incrédulo, tentando processar o que ouvia. "Clarice, esse homem, você está dizendo que ele é..." Ele mal conseguia completar a frase. Ela assentiu, o olhar carregado de uma tristeza profunda. "Sim, Otávio, você é o pai do Saulo." O silêncio que se seguiu foi devastador. Otávio sentiu-se dividido entre a alegria de descobrir que tinha um filho e a dor de perceber que perdera todos aqueles anos com ele. Era como se o chão tivesse se partido, deixando-o suspenso em uma realidade que parecia impossível. "Mas por que você nunca me contou?" Ele finalmente conseguiu perguntar, a voz embargada pela confusão e pela mágoa. Clarice engoliu em seco. "Eu nunca soube o motivo pelo qual você foi embora, Otávio. Um dia você estava aqui, ao meu lado, prometendo um futuro, e no outro havia sumido, sem deixar rastro. Esperei até entender que estava sozinha." Ele a encarou, sentindo-se assolado pela culpa. Lembrava-se vagamente daquela época, mas agora as memórias vinham como flashes desordenados. "Clarice, eu nunca quis te deixar. Eu nunca soube que você estava grávida. Se soubesse, teria feito qualquer coisa para estar ao seu lado." As palavras dele pareciam sinceras, e Clarice pôde ver a dor em seus olhos, mas ainda havia uma dúvida que a consumia há anos
e ela não podia se contentar apenas com promessas de que ele não a teria deixado. Então por que você sumiu, Otávio? Por que nunca voltou? Ela perguntou com o olhar firme, exigindo uma resposta. Otávio respirou fundo, tentando lembrar. Havia algo nebuloso em sua memória, como se parte do seu passado estivesse coberta por uma sombra. Após um momento de reflexão, ele murmurou: Clarice, acho que fui impedido. Minha família sempre foi contra qualquer relação que eu tivesse fora do nosso meio. Eles nunca entenderam que o amor não escolhe. E, quanto mais eu penso, mais sinto que eles tiveram algo a ver com o nosso afastamento. Clarice o olhou, atônita, enquanto ele continuava a desenterrar lembranças dolorosas. Lembro-me de meu pai falando de alianças e de como eu precisava escolher alguém que estivesse à altura do nome da nossa família. Eles poderiam muito bem ter manipulado a situação para que eu não te procurasse mais. Acho que fui afastado de você por aqueles que sempre me julgaram incapaz de tomar as rédeas da própria vida. Ela sentiu a intensidade da revelação e percebeu que ele também era uma vítima das circunstâncias. Mas ainda havia uma mágoa que não podia ser ignorada, uma ferida que precisava ser curada. Então, enquanto eu estava aqui sozinha, criando o Saulo sem nenhuma ajuda, sua família te manipulava e você simplesmente seguiu com a vida? Ela perguntou, sem esconder a amargura. Otávio abaixou a cabeça, sentindo-se impotente. Eu segui com a vida, mas sempre sentia que faltava algo, como se uma parte de mim estivesse aqui, presa no tempo. Só agora entendo que essa parte era você, Clarice, e o Saulo, o filho que eu nunca soube que tinha. Ela o observou com os olhos marejados. Havia tantas camadas de ressentimento e amor não vivido que a separavam dele. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela desejava acreditar que ele era sincero, que queria realmente fazer parte da vida deles. Otávio, Saulo ainda não sabe de nada. Para ele, você ainda é o homem que apareceu aqui sem explicação. Acho que é melhor que ele escute isso de você, ela disse, o tom firme. Ele assentiu, entendendo o que aquilo significava. Eu vou contar a ele, Clarice. Vou assumir a responsabilidade que deveria ter assumido desde o início. Vou fazer tudo o que puder para conquistar o respeito dele. Clarice assentiu, observando enquanto ele se afastava, com o peso da verdade sobre os ombros. Ela sabia que a conversa entre Otávio e Saulo seria difícil, mas era um passo necessário. Ela própria precisaria lidar com os próprios sentimentos, agora que a verdade estava exposta. Ao chegar em casa, Otávio encontrou Saulo esperando na varanda. O rapaz o olhou com frieza, mas havia uma determinação nos olhos dele que revelava a busca por respostas. Então, conseguiu encontrar as respostas que procurava? Saulo perguntou, a voz carregada de ironia. Otávio respirou fundo e encarou o filho nos olhos. Saulo, o que eu tenho para te dizer é difícil, mas você merece saber. Eu sou o seu pai. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Saulo arregalou os olhos, incapaz de compreender de imediato o que ouvira. Era como se o mundo girasse ao seu redor, e ele mal conseguisse se manter de pé. O quê? Ele murmurou com a voz falhando. Como... Você é... Otávio colocou a mão no ombro dele, embora Saulo se afastasse, ainda tentando processar a informação. Eu não sabia, Saulo. Eu fui afastado de sua mãe, manipulado para acreditar que ela não fazia mais parte da minha vida. Só agora descobri a verdade. A reação de Saulo foi imediata. Ele se afastou, passando a mão pelo rosto enquanto tentava recuperar o fôlego. Sentia-se traído, como se sua vida inteira fosse uma mentira. Eu esperei anos para saber quem era o meu pai, e agora você vem e joga essa verdade sobre mim, como se fosse algo que eu devesse aceitar de imediato. Ele gritou, a voz carregada de dor. Otávio compreendia a mágoa dele, mas sabia que a única coisa que poderia fazer agora era aceitar a raiva de Saulo e dar-lhe tempo para processar tudo. Eu entendo, Saulo.
Não posso mudar o passado, mas prometo que estarei ao seu lado para o que precisar. Sei que essa verdade chega tarde, mas quero construir algo novo com você e com sua mãe, se vocês me derem a chance. Saulo ficou em silêncio, com os olhos fixos no chão. Ele não sabia se seria capaz de perdoar Otávio tão facilmente, mas sabia que aquele momento mudaria para sempre a vida deles. Saulo passou dias em silêncio, tentando absorver o que havia descoberto. A verdade era um fardo que ele carregava sozinho, uma ferida que doía e, ao mesmo tempo, parecia trazer algum alívio. Afinal, saber quem era seu pai lhe dava respostas para algumas perguntas que o assombraram por toda a vida. Mas perdoar Otávio não seria tão simples. Clarice observava o filho com preocupação e via, em seus olhos, o peso da dor e da confusão. Ela sabia que precisaria dar tempo a Saulo, mas também compreendia que sua história com Otávio ainda tinha muito a ser desvendada. Agora, com a verdade exposta, novas lembranças surgiam em sua mente, como peças soltas de um quebra-cabeça. Numa manhã fria, Clarice decidiu ir até Otávio para finalmente entender o que o separara tantos anos atrás. Sabia que Otávio guardava memórias nebulosas sobre o motivo de seu afastamento, mas tinha a esperança de que, juntos, pudessem desenterrar o que fora realmente responsável por toda a dor que viveram. Otávio a recebeu na pequena casa que alugara perto da vila. Ele parecia mais sério, quase abatido, mas ao vê-la, seus olhos brilharam com uma ternura que Clarice agora compreendia como um reflexo do amor verdadeiro que ele sentia. Otávio, preciso saber quem afinal estava por trás do que aconteceu conosco, perguntou, sentando-se à sua frente e encarando-o diretamente. Otávio suspirou, passando a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Clarice, desde que Saulo me confrontou, eu não consegui dormir direito. Passei horas pensando, tentando lembrar de cada detalhe do passado. A verdade é que fui manipulado e agora estou começando a entender por quem. Ele fez uma pausa antes de continuar. Minha família sempre teve ambições altas e meu pai era especialmente rígido. Ele nunca aceitou que eu escolhesse meu próprio caminho, principalmente ao saber do nosso romance. E Clarice, eu acredito que foi ele quem forçou o nosso afastamento. Clarice engoliu em seco, tentando conter a raiva e a tristeza que cresciam dentro dela. Então, enquanto eu estava aqui sozinha, esperando por você e tentando criar nosso filho, sua família o afastava de mim? Sim, mas não quero que pense que foi algo fácil para mim. Na época, eles me fizeram acreditar que a melhor coisa para todos era eu me afastar. Inventaram mentiras, disseram que você já tinha seguido em frente e eu acabei cedendo. Eu era jovem e influenciável. Agora vejo o erro que cometi e a culpa me consome. Clarice fechou os olhos, deixando uma lágrima rolar pelo rosto. Saber que ele também fora manipulado era um consolo pequeno diante de tudo que ela e Saulo haviam passado. Mas o que mais a afetava era a compreensão de que toda a dor, o abandono e a solidão que viveram foram orquestrados por interesses mesquinhos. Saulo precisa saber disso, ela sussurrou, abrindo os olhos e encarando-o com determinação. Ele precisa entender que você também foi uma vítima dessa situação. Otávio assentiu. Vou contar a ele, Clarice. Vou fazer o possível para que ele compreenda que não o abandonei por vontade própria. E mais, preciso fazer justiça a nós dois, esclarecer a verdade e enfrentar minha família. Clarice o olhou surpresa. O que você está pensando em fazer? Não posso mais viver nas sombras dessa mentira, disse Otávio, com uma firmeza que Clarice ainda não conhecia. Vou encarar minha família e exigir que eles assumam o que fizeram, não só por nós, mas por Saulo. Ele merece saber que o pai não o abandonou por vontade própria e minha família deve pagar por isso. Clarice sabia que aquele confronto seria arriscado, mas ao mesmo tempo sentia que era necessário para que Saulo e ela finalmente encontrassem a paz. Nos dias que se seguiram,
Otávio reuniu coragem e foi até a casa da família, enfrentando seu pai, o poderoso patriarca da família Gouveia. O homem, já envelhecido, ainda mantinha uma postura autoritária, mas Otávio não se intimidou. Desafiou o pai, confrontando-o sobre as cartas interceptadas e sobre as mentiras que foram contadas para afastá-lo de Clarice. A princípio, o pai negou tudo, mas diante da insistência de Otávio, foi obrigado a confessar. Admitiu que, movido pelo preconceito e pela ambição de manter o status da família, manipulou informações para afastar Clarice e garantir que Otávio seguisse um caminho digno da herança da família. A revelação, embora dolorosa, trouxe a Otávio uma certeza. Ele estava certo ao seguir seu coração e sua verdade. Após o confronto, Otávio voltou a Santa Aurora com o espírito renovado, pronto para fazer uma nova tentativa de reconciliação com Saulo. Sabia que o filho ainda carregava mágoa, mas esperava que, com a verdade finalmente revelada, pudesse conquistar a confiança dele. Certa tarde, Otávio convidou Saulo para um encontro no campo, longe de qualquer distração. Ele sabia que precisaria de sinceridade e paciência para reconquistar o filho e mostrar que estava ali, disposto a lutar pelo respeito e pelo amor de sua família. Saulo, antes de mais nada, quero que saiba que eu te devo um pedido de desculpas. Eu não estive aqui quando você mais precisou, mas não foi por escolha minha. Começou ele, com a voz carregada de emoção. Saulo manteve-se em silêncio, observando o homem à sua frente com um olhar sério, mas não hostil. Minha família mentiu para mim. Me manipulou para que eu acreditasse que sua mãe havia seguido em frente, que eu deveria deixá-la para trás. Eu cedi. Eu errei. Mas nunca foi minha intenção te abandonar. Hoje, só quero pedir uma chance para tentar construir algo contigo. Saulo o encarou, absorvendo cada palavra. O peso da raiva que sentira durante anos começava a se dissipar, dando lugar a uma tristeza e um vazio que nunca soubera expressar. É difícil para mim, Otávio. Eu cresci sem você, sem saber quem eu era de verdade. Mas se você está aqui, se está disposto a fazer parte da minha vida, acho que o mínimo que posso fazer é tentar entender. Otávio assentiu, o alívio estampado em seu rosto. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquelas palavras de Saulo eram o começo de uma esperança que ele jamais ousara ter. Clarice, que observava a cena de longe, sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ver o filho e o homem que amara finalmente tentando se entender era a recompensa por anos de luta e silêncio. Ela sabia que o caminho ainda seria cheio de desafios, mas pela primeira vez enxergava um futuro de verdade para sua família. Nos dias que se seguiram, os três começaram a passar mais tempo juntos. Saulo e Otávio trocavam histórias sobre suas vidas e interesses, e Clarice via, com o coração aquecido, que o filho começava a respeitar e compreender o pai. No entanto, enquanto a relação entre eles se fortalecia, novas ameaças surgiram. A família Gouveia, insatisfeita com o rumo das coisas, começou a planejar uma forma de retomar o controle sobre Otávio e sua fortuna, acreditando que ele estava sendo desviado pelo reencontro com Clarice e Saulo. A herança e os negócios da família estavam em jogo, e eles não mediriam esforços para manter o poder em suas mãos. Sem saber que a própria família o estava traindo novamente, Otávio fazia planos para proteger Clarice e Saulo, determinado a manter sua promessa de nunca mais abandoná-los. Juntos, eles formavam uma unidade forte, mas ainda teriam que enfrentar batalhas até que encontrassem a paz definitiva que tanto buscavam. E enquanto a ameaça pairava sobre eles, Clarice e Otávio estavam determinados a enfrentar o que viesse, sabendo que dessa vez o amor e a verdade estariam ao seu lado. Os dias seguintes foram de esperança e renovação para Clarice, Otávio e Saulo. O vínculo entre pai e filho fortalecia-se a cada encontro, com conversas que iam desde histórias da infância de Saulo até os sonhos que ele guardava para o futuro.
Para Clarice, testemunhar essa aproximação era como reviver o amor que sentira no passado e que agora ganhava uma nova chance de florescer. Porém, a ameaça que pairava sobre eles ainda era real. A família Gouveia não aceitava a união entre Otávio, Clarice e Saulo e estava determinada a recuperar o controle sobre Otávio, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio patriarca da família. As discussões entre os familiares se tornaram frequentes e o ressentimento crescia. Eles viam a aproximação de Otávio com Clarice como uma ameaça ao patrimônio e às tradições da família, temendo que ele desviaria seu foco dos negócios e colocaria em risco o nome dos Gouveia. Otávio sabia que a família estava insatisfeita, mas estava disposto a qualquer coisa para proteger Clarice e Saulo. Ele havia enfrentado o pai e exigido que reconhecessem as manipulações do passado. Agora, sua prioridade era garantir que Clarice e Saulo não fossem mais prejudicados pelos interesses mesquinhos dos Gouveia. No entanto, o que ele não sabia era que os próprios tios, primos e até seu irmão estavam prontos para tomar medidas extremas para impedi-lo. Certa manhã, Otávio recebeu uma ligação de um advogado da família, informando-o de que seu pai havia alterado o testamento, removendo-o de parte da herança caso ele insistisse em manter o relacionamento com Clarice e Saulo. A ameaça era clara. Ou ele se afastava, ou perderia o direito ao patrimônio que ajudou a construir. Sentindo-se traído, mas inabalável em sua decisão, Otávio chamou Clarice e Saulo para uma conversa séria. Eles se reuniram na fazenda, onde o vento soprava suave, como se quisesse acalmá-los diante da tempestade que estava por vir. "Eles querem que eu escolha", começou Otávio, o rosto sério. "Ou abro mão de tudo para estar com vocês, ou preciso me afastar." Saulo fechou os punhos, a raiva evidente em seu semblante. "Então abandone essa herança, Otávio. Não precisamos do dinheiro dos Gouveia para sermos felizes. Eles nunca foram sua verdadeira família." Clarice, embora sentisse o mesmo desejo de proteger a paz que haviam construído, sabia que a situação era mais complexa. "Otávio, temos que pensar com calma. Isso não é apenas sobre o dinheiro. É sobre os direitos que você tem e que eles querem tirar de você. Eles não podem simplesmente te forçar a abandonar o que é seu por direito." Otávio assentiu, tocado pelo apoio de ambos, mas determinado a enfrentar os Gouveia até o fim. "Vocês têm razão. Eles não podem ditar o que é melhor para mim e nem têm o direito de decidir quem deve ou não fazer parte da minha vida. Clarice, Saulo, eu escolho vocês e não vou ceder às ameaças." Clarice e Saulo sentiram o impacto daquelas palavras e a união entre eles parecia ainda mais forte. Otávio estava pronto para enfrentar as consequências, ciente de que talvez estivesse prestes a perder tudo o que conhecera em sua vida. Mas, para ele, a paz que finalmente encontrara com Clarice e Saulo valia qualquer sacrifício. No entanto, ele sabia que precisariam se preparar para uma batalha judicial. Contratou seu próprio advogado e começou a reunir provas das manipulações da família no passado, acreditando que, se fosse necessário, poderia expor a verdade sobre o que fizeram para afastá-lo de Clarice. À medida que o confronto se aproximava, os rumores no vilarejo cresceram. Santa Aurora parecia se dividir entre aqueles que apoiavam Clarice e Otávio e os que viam com descrença a decisão dele de lutar contra a própria família. Mas para eles, as opiniões alheias já não importavam. A única coisa que importava agora era defender o amor e a nova família que construíam juntos. No dia marcado para a reunião familiar, Otávio e seu advogado foram até a sede dos Gouveia, onde os membros da família já os esperavam, com expressões de desdém e hostilidade. Sentado ao lado do pai, o irmão de Otávio, Marcelo, o encarava com frieza, como se estivesse pronto para tudo. Otávio conhecia o caráter ambicioso do irmão e sabia que ele não mediria esforços para desestabilizar o novo rumo que ele havia tomado. A reunião começou com palavras polidas, mas logo os ânimos se exaltaram. O pai de Otávio fez questão de ressaltar que a escolha dele era inaceitável
e que Clarice e Saulo não tinham lugar na vida deles. Marcelo acrescentou que a presença deles só colocaria em risco o patrimônio da família e que Otávio estava sendo ingênuo ao escolher pessoas completamente alheias ao círculo dos Gouveia. Otávio respirou fundo, encarando-os com firmeza. Vocês me afastaram de Clarice uma vez. Manipularam a situação e destruíram uma família por puro preconceito. Mas agora isso acaba aqui. Não vou mais permitir que controlem minha vida ou afastem aqueles que amo. O pai de Otávio levantou-se, furioso. Então você está disposto a abrir mão de tudo? Todo o esforço que colocamos em sua formação? Todos os privilégios? Vai jogar tudo fora por uma ilusão? Não é uma ilusão. É minha família. Algo que vocês nunca compreenderam de verdade, respondeu Otávio sem hesitar. O confronto prosseguiu até que Marcelo, impaciente, lançou uma última ameaça. Se seguir com isso, Otávio, você vai descobrir que a perda da herança será o menor dos seus problemas. Mas Otávio, inabalável, se manteve firme. Deixou claro que não recuaria e que, se fosse necessário, estava disposto a expor todas as artimanhas que a família utilizara contra ele e Clarice no passado. Ao sair daquela reunião, sentiu-se aliviado, como se finalmente tivesse rompido as correntes que o prendiam. Voltou a Santa Aurora, determinado a iniciar uma nova vida com Clarice e Saulo, mesmo que isso significasse começar do zero. Quando contou a Clarice e Saulo o que havia acontecido, eles o receberam com abraços calorosos. Saulo, embora ainda guardasse ressentimentos, via o esforço de Otávio e o respeitava por ter enfrentado os próprios familiares. Estamos juntos, Otávio, e essa fazenda é tudo de que precisamos para começar de novo, disse Clarice com o olhar sereno e o sorriso de quem, finalmente, se permitia acreditar em um futuro ao lado dele. Enquanto o sol se punha sobre Santa Aurora, os três permaneceram unidos, sabendo que a batalha não havia terminado, mas que agora estavam prontos para enfrentar o que viesse. Após o confronto com a família, Otávio, Clarice e Saulo decidiram que estavam prontos para enfrentar juntos qualquer consequência. Apesar das ameaças, a nova família se fortalecia a cada dia. Otávio sabia que as represálias dos Gouveia poderiam ser severas, mas a certeza de que estava ao lado das pessoas que realmente amava lhe dava coragem e serenidade. Aos poucos, Saulo começou a aceitar o pai em sua vida. Era difícil deixar para trás toda a mágoa e as dúvidas, mas cada gesto de Otávio demonstrava que ele estava determinado a ser o pai que Saulo nunca teve. E isso era algo que, para o jovem, representava um alívio e uma renovação de esperança. Um dia, enquanto trabalhavam na fazenda, Otávio chamou Saulo e Clarice para conversar. Ele tinha algo importante para compartilhar. Eu estive conversando com meu advogado e ele acredita que existe uma maneira de proteger vocês dos ataques da minha família. Podemos formalizar uma sociedade, transferir parte da fazenda para o nome de Saulo e assim ninguém pode contestar o que estamos construindo aqui, disse Otávio, observando-os atentamente. Clarice ficou surpresa. Não esperava que Otávio estivesse disposto a abrir mão do que possuía para assegurar que ela e Saulo fossem protegidos. Para ela, aquilo era um sinal claro de que ele estava comprometido com eles e que não se importava em enfrentar sua família para garantir a segurança da nova vida que escolhera. Otávio, você não precisa fazer isso, ela disse tocando sua mão. A fazenda é nossa segurança, sim, mas tudo o que construímos é fruto do nosso trabalho. Eu não quero que você sacrifique tudo o que conquistou por nossa causa. Otávio sorriu balançando a cabeça. Não estou sacrificando nada, Clarice. Na verdade, sinto que estou ganhando algo muito mais importante. Além do mais, minha família já deixou claro que, se eu continuar com vocês, o que me resta por direito será reduzido de qualquer forma. Então, prefiro garantir que vocês não sofram as consequências das decisões que tomei. Saulo, ouvindo o que o pai dissera, sentiu uma gratidão genuína. Pela primeira vez, sentia que Otávio realmente fazia parte de sua vida e que estava disposto a lutar por eles. Era uma sensação nova e revigorante, algo que ele nunca imaginou experimentar. Sabia que ainda havia muito a reconstruir,
mas aquele gesto do pai lhe dava a segurança de que estavam todos na mesma luta. Alguns dias depois, um advogado veio à fazenda e redigiu os documentos para formalizar a sociedade entre eles. Clarice e Saulo passaram a ter participação legal na propriedade e na produção. Com isso, a segurança jurídica e financeira da família estava garantida e o clima na fazenda mudou. Um novo ânimo invadiu a rotina diária e o trabalho que realizavam juntos parecia simbolizar um renascimento. Enquanto isso, na cidade grande, os Gouveia observavam os movimentos de Otávio. A resistência dele ao controle da família era vista como uma afronta, especialmente para seu irmão, Marcelo, que ambicionava assumir as propriedades e negócios deixados pelo pai. Em conversas acaloradas e discretas, Marcelo e os outros planejavam formas de desestabilizar Otávio, certos de que ele voltaria para a cidade uma vez que enfrentasse dificuldades na fazenda. Mas o que Marcelo não esperava era que o pai deles, ao perceber a lealdade de Otávio à sua nova família, começasse a questionar suas próprias atitudes. O velho Gouveia, reflexivo, entendia que a força e determinação de Otávio, em muitos aspectos, era um reflexo de algo que ele, como pai, nunca oferecera: amor e liberdade. Essa nova perspectiva abalava sua convicção de que a fortuna dos Gouveia valia mais do que a felicidade dos próprios filhos. Em meio a essas reflexões, uma carta anônima chegou à fazenda de Clarice. Saulo foi quem encontrou o envelope, lacrado e endereçado a ele. Ao abrir a carta, leu algo que o deixou atordoado. Informações sobre uma herança ainda maior, uma parte secreta da fortuna dos Gouveia que fora ocultada e que, por direito, pertencia a Otávio, mas que Marcelo e outros familiares haviam planejado manter em segredo. Quando mostrou a carta a Clarice e Otávio, o choque foi generalizado. Otávio nunca imaginou que houvesse algo ainda mais valioso guardado na família, e muito menos que tentassem escondê-lo. Mas, ao mesmo tempo, a informação trazia um dilema. Para reivindicar essa herança, ele teria que entrar numa disputa feroz com seus parentes e, talvez, arriscar tudo o que acabara de construir com Clarice e Saulo. Não sei o que pensar, disse Otávio, enquanto lia a carta pela segunda vez. Eu passei uma vida inteira acreditando que a fortuna da família era apenas o que tínhamos em mãos. Mas agora, perceber que há mais segredos, mais traições, me faz duvidar de tudo. Clarice o observava com ternura e compreensão. Otávio, se essa fortuna pode proteger a nós e ao futuro de Saulo, talvez valha a pena lutar por ela. Mas isso é algo que precisa vir do seu coração. Eu não quero que você perca sua paz ou sacrifique o que estamos construindo só para manter uma disputa com os Gouveia. Saulo, por outro lado, sentia uma mistura de indignação e determinação. Pai, essa herança é sua por direito. Eles não podem simplesmente tomar o que não lhes pertence. Eu sei que queremos paz, mas também precisamos fazer justiça. Otávio respirou fundo, pensando nas palavras de ambos. Sabia que a decisão de lutar pela herança poderia provocar mais conflitos, mas também entendia que, se permanecesse em silêncio, sua família continuaria manipulando o destino de todos. No dia seguinte, ele tomou a decisão de ir até a cidade e reivindicar seus direitos. Reuniu os documentos necessários e conversou com seu advogado, que garantiu que a disputa teria fortes chances de sucesso, dada a ilegalidade das ações de Marcelo e dos outros parentes. Ao sair da fazenda, Otávio olhou para Clarice e Saulo com um sorriso determinado. Estou fazendo isso por nós, por tudo o que construímos juntos. Quando eu voltar, quero que estejamos livres de qualquer sombra do passado. Clarice o abraçou e Saulo, com um aceno de cabeça, demonstrou o apoio que sentia pelo pai. Enquanto Otávio seguia para a cidade, a tensão pairava sobre a fazenda. Clarice e Saulo aguardavam ansiosos, cientes de que aquele confronto definiria o futuro da nova vida que estavam construindo. Sabiam que a luta não seria fácil, mas também tinham a certeza de que, juntos, eram mais fortes do que qualquer ameaça. Otávio chegou ao tribunal disposto a enfrentar qualquer obstáculo para reivindicar sua herança.
Marcelo e os outros estavam presentes, acompanhados por uma equipe de advogados, todos dispostos a impedir que Otávio obtivesse sucesso. Mas ele estava firme e, pela primeira vez, sentia-se em paz com a decisão de lutar por seus direitos e pela família que finalmente havia encontrado. Ao final daquele dia, com o apoio do juiz e de seu advogado, Otávio conquistou a vitória. Os bens que lhe pertenciam por direito foram recuperados e Marcelo, humilhado, foi forçado a reconhecer que perdera a disputa. Quando retornou à fazenda, Otávio foi recebido por Clarice e Saulo com abraços e lágrimas de alívio. A batalha havia sido vencida e o peso dos Gouveia não pairava mais sobre eles. Pela primeira vez, podiam olhar para o futuro sem o temor de novas ameaças, prontos para construir uma vida em que o amor, a verdade e a coragem prevaleciam. Sabiam que ainda haveria desafios, mas, com a força que encontraram um no outro, estavam certos de que qualquer dificuldade poderia ser superada juntos. A vitória de Otávio sobre a própria família trouxe uma paz renovada à fazenda. Pela primeira vez em muitos anos, Clarice, Saulo e Otávio podiam vislumbrar um futuro estável, onde o amor e a união eram os verdadeiros tesouros. Eles se estabeleceram numa rotina serena, mas vibrante, onde o trabalho na terra parecia mais significativo e cada tarefa realizada em conjunto era um lembrete da jornada que os unira. A cada dia que passava, o vínculo entre Saulo e Otávio se fortalecia. Pai e filho. Agora, sem os fantasmas do passado entre eles, passaram a conversar sobre planos para o futuro, para a fazenda e para o legado que desejavam construir juntos. Clarice, emocionada ao vê-los unidos, sentia que, enfim, seu coração estava em paz. Saulo, antes hesitante, passou a tratar Otávio não apenas como pai, mas também como um parceiro de confiança. "Sabe, pai", começou Saulo em uma manhã, enquanto observavam o campo. "Tudo o que eu sempre quis era um lar seguro, e agora, com você e minha mãe, sinto que temos isso. Quero que esta fazenda seja um lugar onde possamos crescer juntos, construir algo que faça sentido." Otávio, tocado pelas palavras do filho, assentiu com um sorriso. "E é exatamente isso o que faremos, Saulo. Essa fazenda será o nosso refúgio, onde nossas histórias e nossos sonhos se encontram." Com a recuperação da herança e dos bens, Otávio também pôde investir em melhorias para a propriedade. Foram construídos novos galpões para armazenamento de grãos, e eles passaram a investir em técnicas de cultivo mais avançadas, o que aumentou a produtividade da fazenda. Aos poucos, os arredores da fazenda foram sendo cultivados com uma nova vitalidade, e a presença de Clarice e Otávio trouxe estabilidade e prosperidade a Santa Aurora. Apesar de todos os conflitos enfrentados, a herança recuperada não se tornou um ponto de ostentação. Ao contrário, Otávio e Clarice decidiram investir na comunidade local, apoiando pequenos negócios e promovendo melhorias na vila. Com o tempo, Santa Aurora floresceu, e o casal tornou-se símbolo de esperança e renascimento para todos. No entanto, mesmo com a calmaria estabelecida, o velho patriarca dos Gouveia procurou Otávio para um último encontro. Envelhecido e fragilizado, o pai de Otávio pediu perdão, reconhecendo que seu orgulho e preconceito causaram mais dor do que ele jamais imaginou. "Eu cometi erros graves, Otávio. Achei que estava protegendo a família, mas, na verdade, só a destruí", disse ele com a voz embargada. Otávio, embora não pudesse esquecer as feridas do passado, aceitou o pedido de desculpas. Sabia que o perdão era o único caminho para finalmente deixar para trás as dores da juventude. "Pai, perdoar é necessário, e eu aceito seu pedido de desculpas. Mas saiba que agora minha família é aqui, e é para ela que dedico minha vida." Com isso, Otávio encerrou um ciclo de conflitos e mágoas. A reconciliação com o pai trouxe-lhe a paz definitiva, permitindo que focasse inteiramente na nova vida com Clarice e Saulo. Naquela noite, eles fizeram uma celebração simples, mas repleta de significado. Clarice preparou um jantar especial e, sentados à mesa, eles brindaram à família, ao amor e à nova vida. Otávio,
olhou para Clarice e Saulo com o coração transbordando de gratidão. A vida nos colocou em caminhos difíceis, mas o destino soube nos trazer de volta para onde sempre deveríamos estar, disse ele com um sorriso. Clarice assentiu, emocionada. É como se a vida inteira tivesse sido uma preparação para este momento, para que encontrássemos a paz que sempre buscamos. Saulo, tocado pela união de seus pais, levantou seu copo. À nossa família e ao futuro que vamos construir juntos. O brinde foi seguido por risadas e sorrisos, enquanto cada um deles sentia a leveza de ter superado as adversidades. Otávio, Clarice e Saulo compreendiam que a verdadeira herança não estava no dinheiro ou nas posses, mas no amor, na resiliência e na coragem de se reconstruírem juntos. Os dias que se seguiram foram plenos de trabalho e conquistas, e a fazenda continuou a prosperar. Santa Aurora, antes uma vila modesta, agora florescia, e os Gouveia, finalmente livres das amarras do passado, eram parte fundamental desse novo capítulo. Naquela terra, onde o sol nascia com um brilho especial, Clarice, Saulo e Otávio sabiam que haviam encontrado não apenas uma segunda chance, mas a verdadeira definição de lar.